Glória a Deus. Gente, nós estamos no mês de agosto, amém? E nesse mês a gente vai falar aqui sobre... A gente está falando sobre adoração, vamos começar a série na semana que vem, mas a gente vai dar um foco muito especial sobre alguns temas que são extremamente importantes. Na verdade, não existe cristianismo sem essas coisas que a gente vai falar nesse mês. Não existe cristianismo sem falar sobre santificação. Não existe cristianismo sem falar em renúncia. Não existe cristianismo sem falar em obediência. Evangelho é sobre rendição. É sobre se entregar. É sobre um morrer para si mesmo e um viver para a glória de Deus. Então, esse mês inteiro, a gente vai estar dando um foco para fazer esse alinhamento, para a gente entender esses princípios de Deus que são tão importantes para proteger a nossa vida. E hoje nós iremos falar, né, a gente vai aprender aqui com a história de um homem, né, que nos ensina muitas coisas. O tema da mensagem de hoje é saia do território perigoso. Repete comigo, vamos lá, 1, 2, 3, vai. Gente, existem alguns territórios perigosos que a gente decide morar neles. A gente constrói coisas, a gente leva coisas importantes para esses territórios. Às vezes a gente constrói famílias em territórios perigosos, a gente constrói ministérios em territórios perigosos, a gente constrói riqueza, uma empresa no território perigoso. E a gente vai ver um homem que Deus colocou ele para ir num caminho, para construir um futuro dentro de um projeto de Deus, de uma visão de Deus, num lugar abençoado. Em algum momento ele se perde, ele toma outra rota e ele leva tudo que Deus entregou para ele, a família, os negócios, os bens. Ele pega tudo e leva para esse território. E Deus amava tanto ele que enviou um anjo para tirar ele daquele lugar. Infelizmente, a gente vai ver que o início da história desse homem foi um início magnífico, inspirador, mas o seu final foi uma tragédia. Preste muita atenção. Mais importante do que como se começa é como se termina. Amém? Então a gente vai falar aqui sobre muitas coisas importantes e eu quero que você preste muita atenção. Quando nós estamos nesse território perigoso, é muito importante que você tenha capacidade de reagir, de tomar uma atitude, de romper, de fazer alguma coisa, né, de tomar uma decisão nesse lugar. E a gente vai ver aqui, quem aqui não conhece a história de Ló? Quem aqui não conhece, levanta a mão. Pastor, não sei quem é Ló, só o meu vizinho, o Ló lá. Tem alguém que não conhece a história de Ló? O Ló da Bíblia, do Antigo Testamento. Tem alguém que não conhece, levante a mão. Eu vou ajudar você aqui, eu vou contar aqui para colocar você na história. Beleza? Vou falar rapidinho aqui para incluir você. Ló era sobrinho de Abraão, né? A Bíblia conta que Deus fala com Abraão e entrega uma palavra, uma promessa para ele. Deus fala para o tio dele, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e lá eu te abençoarei, eu te engrandecerei. A Bíblia fala que Ló, o sobrinho, acreditou na palavra de Deus, na promessa de Deus na vida do seu tio, e ele abandona a Ur dos Caldeus, a terra dos seus pais, para seguir um homem que tinha uma visão de Deus, que tinha uma promessa de Deus. Ló renunciou algumas coisas para caminhar debaixo da palavra e da promessa de Deus. E por conta disso, Ló foi poderosamente abençoado. Tudo aquilo que Deus fez na vida de Abraão, que era o homem que detinha a promessa, respingou na vida de Ló. Ló se tornou, de ser um simples sobrinho, ele se tornou um homem rico, poderoso, um homem próspero. Em algum momento, o diabo trabalha para separar Ló de Abraão. E quando tem esse rompimento desse relacionamento, a gente vai ver tudo a vida de Ló virando de ponta cabeça e terminando de uma forma trágica. Deu para vocês entenderem? Então é sobre isso que nós iremos falar hoje. É na história desse rapaz aqui. Então vamos lá. Como foi que começou a história de Ló? Coloca para mim aí Gênesis capítulo 13, versículo 1. Preste muita atenção. Gênesis 13, versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E o que, gente? Ló foi com ele. Gente, Ló começou muito bem. Sacrificou tudo. Ele tomou a decisão de seguir a promessa.
Ele tomou a decisão de acreditar na palavra de Deus. Ló decidiu caminhar por uma palavra de Deus. E Deus abençoou a vida de Ló poderosamente. Esse homem começou de uma forma espiritual. Esse homem começou ele iniciou a sua carreira, a sua trajetória através da fé, uma vida de dependência de Deus. Ele abraçou a visão que Deus tinha para o seu tio e em decorrência disso, coloca o versículo 5, por favor. Por causa da submissão, da obediência de Ló, da decisão dele de seguir a Deus, Ló, que acompanhava Abrão, o que aconteceu? Também possuía rebanhos e tendas, ou seja, Ló foi abençoado. Ló era um homem próspero. A bênção não caiu somente sobre Abraão, porque quem anda com quem é abençoado também. E gente, tem relacionamentos que são fundamentais para a nossa vida. Abraão era um homem abençoado, um homem que tinha uma palavra de Deus, um homem que tinha uma visão de futuro, um homem que tinha uma promessa grandiosa. E Ló, por acreditar nessa promessa, ele foi abençoado. Amém? Por acreditar nessa palavra, a bênção de Deus respingou na vida dele. E onde foi que a tragédia, onde foi que tudo começou a se perder na vida de Ló? E aí a gente vai entrar dentro da mensagem de territórios perigosos. Por quê? Quando Ló e Abraão saem de Ur dos Caldeus, a palavra era: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. A palavra é: eu vou levar você para Canaã, a terra da promessa. Então o destino de Ló, o sonho de Abraão sempre foi Canaã. Eles estavam caminhando em direção a Canaã. Mas em algum momento o diabo, o inimigo, as circunstâncias da vida colocam uma intriga entre eles e Ló toma outro caminho e vai levar o seu futuro, coloca o seu destino num território perigoso. E é nesse território perigoso que as tragédias aconteceram. É nesse lugar que Deus não deseja que você vá, mas que por alguma circunstância você toma uma decisão precipitada, no calor das emoções, que afeta profundamente o restante de sua vida. Então coloca aqui para mim Gênesis capítulo 13, versículo 7 e versículo de número 8. Diz assim, ó: por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: o que ele disse, gente? Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Então a gente vai ver aqui que a intenção de Abrão sempre foi a paz entre eles. E a gente vai ver que Abraão sugeriu para Ló: olha, se não tem jeito, se você quiser, a gente pode se separar. E o interessante, gente, é que Ló, quando é que muitos se perdem? Quando é que a nossa vida acaba tomando um caminho que não é o de Deus para a gente, e as coisas começam, e um final trágico começa a ser desenhado? Quando você permite que relacionamentos cruciais, quando você começa a se afastar de relacionamentos cruciais por achar que eles não são mais necessários. Gente, presta atenção. Ló olhou para Abraão e disse: titio, é o seguinte, não preciso mais de ti não, cara. O que eu queria eu já tenho. Eu não tinha nada, eu estava com uma mão no cano, outra no fecho. O senhor tem pastor? Eu também tenho. O senhor tem boi? Eu também tenho. O senhor tem servos? Eu também tenho. Eu vou tocar minha vida, tio. E aí Ló começa a se afastar de um relacionamento crucial. Preste muita atenção, meu amigo. Quando Deus quer te abençoar, Ele coloca pessoas na sua vida. Quando o diabo quer te destruir, Ele coloca pessoas na sua vida. Ei, irmão, preste muita atenção. Existem relacionamentos que você não pode abrir mão de jeito nenhum. Quantos aqui querem ter relacionamentos preciosos na sua vida? Quantos aqui querem ter os Abraãos na sua vida? Ei, gente, tudo que Deus fez, escute. E aí, quando a gente cresce, quando a gente avança, a gente esquece de quem aquela pessoa é, da importância. Ei, gente, você tem uma mãe, tem um pai, né? Hoje você conhece, estudou mais do que ele, teve mais oportunidade do que ele, tem mais dinheiro do que ele, do que ela. E aí, muitas vezes a gente diz assim, ó: mamãe não sabe de nada, papai não sabe de nada, e começa a se afastar dessas pessoas.
Ei, gente, escute, feliz é o homem. Escute, sabe por que Abraão quis se afastar? Sabe por que Ló quis se afastar de Abraão? Porque, gente, a maioria, nós gostamos de viver de forma independente, sem supervisão e sem prestação de contas. Escute. Ei, meu amigo, você que está aqui, existem relacionamentos na sua vida que são um lembrete do cuidado de Deus para você. Foi Deus que disse: não é bom que o homem esteja só. Você está vendo essa mulher? Né? Que te quis quando você era liso. Era liso, feio igual a mãe da fome. Não tinha nada. A mulher quis você, esteve do seu lado, veio de baixo contigo. Aí tu pegas, começa a melhorar um pouquinho de vida, né? Aí tem um carro, coloca um dente branco para cobrir os dentes podres. Coloca um implante para dizer que tem cabelo. Vai malhar, fica bombadinho. Aí enche de urubu. E você pensa: olha, eu não preciso mais dela. Meu amigo, você está lascado. Salomão disse o seguinte: olha, eu conheci uma coisa. Salomão disse, ele fala uma coisa, ele disse: ei, existe uma coisa mais preciosa do que qualquer tesouro, a mulher sábia. O seu valor excede a de muitas joias. Mas o mesmo Salomão diz o seguinte: eu conheci uma coisa pior do que a morte, a mulher adúltera. Corre, porque a morte espreita a sua porta. Ei, meu amigo, você não está bonitão não é que tu é o bambambam, não, é que o diabo quer arregaçar com a sua vida. Então, meu amigo, preste muita atenção. Não permita, escute, não permita que relacionamentos saudáveis, importantes, preciosos, inegociáveis saiam da sua vida. É cuidado de Deus sobre você, é a mão de Deus te guardando. Ei, gente, feliz é o homem e feliz é a mulher que tem 2 ou 3 pessoas na sua vida que pode puxar pelo braço e dizer que venha cá, tu tá ficando doido? Tu não tá vendo o que tu tá fazendo da tua vida, rapaz? Ei, cara, tu te ajeita, tu tá pensando que tu é quem? Ei, baixa a bola, meu filho. Ei, calma. Feliz é o homem e a mulher que não se iludiu. Escute, gente, se a gente não prestar atenção, a gente se cerca de um monte de bajulador que só fala o que a gente quer, que enche a gente de tapinha nas costas e a gente achando que está cheio de amigo. Olha o que a Bíblia vai dizer. Olha aqui o texto lá de Provérbios capítulo 27, versículo de número 6. Coloca o texto aqui para mim. Provérbio 27, 6, diz assim: quem fere por amor, mostra o que, gente? Lealdade. Mas o inimigo, cuidado com os beijinhos no ombro, hein? Cuidado. Ei, feliz é o homem, feliz é a mulher que tem os Abraãos da vida. Diz aqui, tá pensando que tu é quem, cara? Você é apóstolo lá para suas negas. Aqui você baixa sua bola, vá ser crente. Você é doutor lá, aqui você tem que ser crente. Meu filho, ei, ajeita, é assim. Isso é bênção de Deus, é cuidado de Deus. E a gente, como Ló, a gente quer fugir desse tipo de relacionamento, porque gostamos de viver de forma irresponsável e independente. Agora, como é que se constrói relacionamentos significativos e duradouros? Gente, se tem uma coisa que me encanta é ver aqueles casais de velhinhos, assim, de 70, 80 anos, andando mesmo assim. Já viu assim? Aquele casal de velhinho. Esses da fit, casal fit.
Quero ver o velhinho de 70, 80 anos. Daquele jeito. Quantos anos? 60 anos juntos, 50 anos juntos. Escute, meu irmão, pelo amor de Deus. A gente vive em uma geração onde tá enfrentando problema? Sai fora, rapaz. Desiste logo. Tá com problema no casamento? Desiste. E aí, a gente nunca consegue criar nada duradouro, nada que vale a pena. Escute, todo relacionamento duradouro e significativo precisa comprometimento. Quando você olhar um casal desse de velhinho, um já teve vontade de matar o outro umas 500 vezes durante a vida. Sim ou não? Mas eles disseram assim, cara, nós estamos comprometidos. Nós vamos até o fim. Nós vamos vencer essa parada. Ei, gente, o relacionamento significativo se constrói com renúncia. Amém? Renúncia. Pergunte para uma mãe, o que é renúncia? Sofrer no paraíso. Chorando nas madrugadas. Eu estou chorando, não aguento mais. Tu quer ficar livre disso de jeito nenhum. Renúncia, irmão. Relacionamento significativo se constrói assim. Humildade, perdão. Como é que você vai construir um casamento, uma amizade de verdade, se não tem humildade? Gente, pelo amor de Deus, os meus melhores amigos, a gente já brigou feio. Os meus melhores amigos, a gente já brigou feio. Eu tive vontade de dar um soco nele. Já fiquei irritado. Gente, humildade, perdão, conversas difíceis. Vocês estão me ouvindo? Conversas difíceis. Amadurecimento, é assim que se constrói relacionamentos duradouros. Ei, não abra mão dos Abraãos e das Abraoas que Deus colocou na sua vida. São relacionamentos preciosos, são cuidado de Deus, proteção de Deus. Seu marido, sua esposa é seu melhor amigo. Amém, gente? Então é isso, é muito importante você entender isso. Quando é que muitos se perdem? Quando deixam de praticar a renúncia. Diga comigo, renúncia. Renunciar. Quando os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, ele podia dizer, tio, a gente não vai se separar, a gente vai resolver essa bronca. O nosso relacionamento está acima dos nossos pastores. O nosso relacionamento está acima dos meus bens e dos seus bens. O nosso relacionamento está acima das nossas coisas, dos nossos interesses, tio. Pelo contrário, sabe o que ele fez? Ele disse, tio, é o seguinte, se eu quer separar, é de Deus a gente separa. A gente separa, aí eu vou escolher o melhor lugar para me ir. Ele escolheu o que era mais atraente aos olhos. Ele escolheu para ele, porque ele esqueceu essa parte da renúncia. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 40 e 41. Mateus capítulo 5, versículo 40 e 41, Jesus vai dizer, se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também o quê? A capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Capacidade de renunciar. Amém, gente? Renúncia. Agora, olha o que vai dizer em Gênesis 13, versículo 10 e 11. Coloca o texto para mim, por favor. Gênesis 13, versículo 10 e 11. Diz assim, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Todo ele era bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Diga, era como o jardim do Senhor. Ele olhou e disse, uau, que coisa linda. Ai, que oportunidade, ai, que homem. Ai, que mulher. É como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Versículo 11. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Ou seja, ele escolheu o jardim e deixou Abraão no deserto. O que ele deixou para o tio? O deserto. Tio, fique com o deserto. O jardim é para mim.
Sabe o que ele fez? Ele trocou Canaã por Sodoma. Ele trocou a bênção e a promessa de Deus pelo desejo do seu coração. Para ele não interessava mais aquilo que é certo. O que interessa é aquilo que eu quero e que é melhor para mim. Gente, preste muita atenção. Quantas vezes a gente se arrebenta por ser iludido por aquilo que chama a atenção dos nossos olhos? Você precisa prestar muita atenção. E o interessante, gente, presta atenção, é que Ló entra no jardim do Senhor, Sodoma. E por causa da desgraça, de tudo, o que aquele povo vivia, aquele lugar é destruído, aquele lugar vira um deserto. Abraão entra no meio do deserto. E quando Abraão começa a pisar no meio do deserto, o deserto começa a florescer e se transforma na terra que mana leite e mel. Porque não é sobre o lugar, é sobre quem está no lugar. Ei, é você, a bênção não está no lugar, a bênção está sobre você. Você é uma bênção. Escute, Gênesis 13:12, preste muita atenção. A Bíblia fala, naquele tempo, tanto Abraão quanto Ló eram beduínos, eles não tinham residência fixa, eles viviam em tendas. E é muito interessante isso sobre viver em tendas, porque nós somos beduínos de Deus nessa terra. Nós vivemos em tendas porque nós não podemos fixar residência neste lugar. A nossa casa não é aqui, nós não somos daqui, nós somos de lá. E Deus não quer que você arme moradia, residência fixa neste lugar. Nós estamos de passagem. E aí, vai dizer assim, ó. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ou seja, Sodoma estava ali. Ele disse, eu não vou para Sodoma não, eu vou para perto. Cada vez mais ele foi aproximando a tenda dele de Sodoma. Não vou não, só um pouquinho. Sabe o que eu aprendo com isso? Ele foi afastando e se aproximando de Sodoma até que ele decidiu morar em Sodoma. Que assim, ninguém se muda para Sodoma do dia para a noite. Você vai devagarzinho, armando uma tenda mais perto. Abre uma concessão ali. Abre uma outra concessão ali. É um processo lento de declínio moral e espiritual. Um processo lento de esfriamento, de indiferença. Aonde você vai negociando princípios e valores que são inegociáveis. Aonde você vai achando que a santificação está fora de moda. Aonde você vai abrindo mão do princípio da verdade, vai começando a andar na mentira. Aonde você vai permitindo que outros nomes acabem mudando aquilo que Deus falou em relação a algumas coisas. É essa aproximação gradativa do lugar da morte, declínio moral, um processo lento, aonde você vai permitindo coisas na sua vida. Aonde você vai achando que a mentira é normal, aonde você vai achando que a pornografia é normal, aonde você vai achando que viver uma vida fazendo negócios ilícitos, fraudes é normal, e você vai abrindo e vai aproximando cada vez mais a sua tenda desse lugar de morte. Aí você vai, não, é só um pouquinho, não, eu vou beber só aqui entre amigos. E você vai abrindo concessões e conversas. E quando você presta atenção, quando menos você espera, você está dentro de Sodoma. E foi assim que aconteceu com Ló. Escute, e até que chega o momento que finalmente, preste atenção, finalmente Ló abandona as tendas. Diga comigo, abandonou a tenda. E fixou residência em Sodoma. Ele passou a ser um morador de Sodoma. Ele tinha, cidadania de Sodoma. E ele começa a morar lá. Ele estacionou naquele lugar e consequentemente ele começou a morrer. E o pior, ele se apaixonou por aquele lugar. O coração de Ló, o coração de toda a sua família se apega em Sodoma. E eles começam a ficar presos na cultura, no costume, nas ideias de Sodoma. Você vai ver eles extremamente presos e perdidos.
E eles simplesmente, gente, presta atenção, eles abandonaram as tendas. Diga comigo, abandonar a tenda. O que é abandonar a tenda? É quando eu me apaixono demais pela terra. É quando eu perco a consciência de que isso aqui é só a tenda, a verdadeira morada é do lado de lá. É quando eu perco a consciência de que esta vida não é a verdadeira vida. Esse aqui é só o ensaio. O verdadeiro espetáculo é quando a gente se encontrar com Jesus face a face. E o que determina como será esse espetáculo é a maneira como você está ensaiando. Qual é? Gente, pelo amor de Deus, não abandone a tenda, não perca a consciência de eternidade. Gente, o apóstolo Paulo disse que se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Existe uma vida eterna. Existem coisas maiores e melhores. Nós devemos viver por aquilo que é eterno. Existe algo, Jesus, a qualquer momento a trombeta vai tocar e não abrir e fechar de olhos, o povo de Deus vai ser arrebatado e vai se encontrar com Cristo nos ares, e como Ele é, nós o veremos. Eu acredito no céu. Nós devemos nos mover pelo céu, falar sobre o céu. Somos do céu e não podemos fixar moradia em Sodoma. Quem está me entendendo, diga amém, gente. Apego exagerado às coisas da terra. 1 Pedro 2,11, preste atenção. 1 Pedro 2,11 está escrito: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra o que, gente? Olhe para mim. Falar de santificação está virando tabu para crente. Falar está virando tabu para crente. Crente que vem para a igreja, mas não quer ouvir falar disso. Gente, isso é um absurdo. Olhe para mim, pelo amor de Deus. Eu tenho convicção e sei que a gente vive num mundo diverso. O mundo não é só de crente. Tem gente que não vive o que cremos e o que acreditamos. Amém? E a gente deve respeitar 100% essas pessoas. Amém? Agora, se alguém tem orgulho de ter uma prática, eu e você devemos ter orgulho. Você que é solteiro, diga assim: eu tenho orgulho de não fazer sexo, porque eu me consagrei à minha sexualidade para a glória de Deus. Se tem alguém que tem orgulho, que diz que vive num casamento aberto, eu e você devemos ter orgulho. Eu tenho orgulho de ser um macho de uma mulher só. Sou fiel. Gente, nós devemos falar. A gente não precisa atacar o que a gente discorda. Nós precisamos defender com força aquilo que nós acreditamos e viver intensamente. O evangelho é sobre morrer, é sobre viver a cultura do céu. Quem está me entendendo, diga amém. Gente, como é que eu sei que eu ainda estou vivo? Enquanto eu estou lutando contra os desejos que guerreiam contra a alma. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está na guerra? Sem dar hora para Deus santificar a sua vida? Você ora: Deus, não me deixa mentir não, Deus. Deus, não deixa eu ficar vendo essas coisas na internet. Você ora por isso? Você chora quando peca? O verdadeiro cristão deveria lutar para defender o direito de qualquer homem se arrepender. Não para arrumar um bom argumento para legalizar um pecado. Gente, preste muita atenção. Nós somos do céu, diga amém. Olha o que a Bíblia vai dizer em Ezequiel 16:49 na Almeida. Ezequiel 16:49, presta atenção. Ezequiel 16:49 diz assim: ora, este foi
a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a iniquidade? Qual foi a iniquidade, gente? Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas. Presta atenção, gente. Diga comigo, soberba. O que é isso? Um coração duro, insensível. Um coração que não ouve mais ninguém. Fartura de pão, o que é isso? Perda da dependência. Eu não preciso mais de Deus nem de ninguém. Eu sou autossuficiente. Fartura de pão. Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é dependência. Que mais? Próspera ociosidade. O que é isso? Uma preguiça espiritual crônica, enraizada na alma. É aquilo que você não tem mais ânimo para nada, força de vontade. Tudo que se trata de questões espirituais, você se torna indiferente. Preste atenção. E o pior de tudo, diga comigo, Ló edificou o seu futuro em um lugar de condenação. Gente, isso nos cega. E Ló pega o que ele tinha de mais precioso, sua esposa, suas 2 filhas, e leva para viver em onde? Em Sodoma. Ele leva todos os seus bens. Dizem os estudiosos que quando Ló entra em Sodoma, ele tinha 3.000 servos que trabalhavam para ele. Quando ele chega em Sodoma, ele tinha mais de 5.000 animais, entre ovelhas, camelos e bois. E ele entra em Sodoma e ele leva todo o seu futuro para Sodoma. Escute. Em que território você está construindo a sua família? Em que território você está construindo o seu negócio? Às vezes o inimigo, ele quer fazer a gente acreditar que a gente pode fazer tudo em Sodoma e não vai acontecer nada. Quem lembra aqui da história de Sansão? Sansão era um homem ungido por Deus, que a vida toda viveu aprontando, e ele aprontava, acabava de aprontar, e o Espírito Santo vinha sobre ele e usava ele. Chegou um dia que ele se levantou e disse, como das outras vezes, o Senhor vai ser comigo, mesmo eu estando aprontando. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou dele. E aquele que tinha nascido para ser um herói, termina a sua vida como um palhaço nas mãos dos seus inimigos. Gente, escute. Não construa a sua empresa no território da mentira e da corrupção. Não construa um casamento no território da pornografia e do adultério. Não construa um ministério no território da soberba e da independência. Gente, escute. Olha o que Deus faz com Ló. A mensagem não está para dar glória a Deus hoje, né? Não sai um glória. Tudo bem, eu perdoo vocês. Está tenso. Olha que coisa interessante, gente. Gente, Deus olha para Ló e tem misericórdia de Ló. Eu vou salvar esse cara. Gênesis 19, versículo 15 e 16 na NVI. Presta atenção. Deus envia um anjo. Quem conhece a história aqui? Deus envia 2 anjos na casa de Ló. Quando os anjos chegam lá, a Bíblia fala, num texto anterior a esse que a gente vai ler, que os cidadãos da cidade queriam fazer sexo com os anjos. Está escrito. Ei, passa pra cá os anjão. Ló diz assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Ló ofereceu suas próprias filhas. O anjo disse, não faça isso. O anjo cega aqueles homens maus. E aí, olha o que acontece, gente. Presta atenção, isso aqui é incrível. Isso aqui tem muita coisa que revela pra gente. Ao raiar do dia, o que aconteceu? Os anjos insistiam. Presta atenção. Ao raiar, quer dizer, talvez ele estava a noite toda. Ei, cara, some daqui. Ei, tu vai morrer. Ei, sai de Sodoma. Ei, isso aqui vai ser destruído, cara. Ei, meu amigo, some daqui. Foge, reage. O anjo insistia.
Aí ele dizia, insistiam com Ló dizendo, depressa, leve daqui sua mulher, tira sua família desse lugar, saia do adultério, saia desse lugar de morte, saia desse lugar de pecado, a casa vai cair, isso vai ser destruído, corre, some daqui, ou vocês também serão o quê? Mortos, quando a cidade for castigada. Versículo 16, presta atenção, gente. Tendo ele o quê? Gente, a noite todinha um anjo insistindo com ele, vai embora, miserável, larga isso, larga esse pecado, abandona, some, vai embora daqui. E mesmo assim ele hesitou. O que os homens fizeram? O agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve o quê? Misericórdia deles. A minha oração é que Deus te arranque daí, nem que seja na marra. Bora, sai. Ei, meu filho, larga o pecado. Meu filho, para com isso. Meu filho, abandona esse negócio. Meu filho, vem cá. E sai arrancando pelo braço. E o pior, eu fico imaginando a cena. A mulher de Ló, o anjo puxando ela pelo braço e a mulher olhando para trás. É assim ou não é que a história diz? E vira estátua de sal, não é isso? Um memorial de uma vida presa a Sodoma. Um coração... Gente, preste muita atenção. Qual é o tema da mensagem? Saia do território perigoso. Qual é o território perigoso que você está vivendo? Onde é que você tem construindo o seu futuro? Quem sabe Deus colocou essa mensagem no meu coração como anjo da igreja para pegar na tua mão e dizer, ei, te apressa, sai desse lugar. Eu tenho misericórdia de você. Agora sabe o que é pior de tudo isso? Ló sai de Sodoma. A mulher de Ló fica no meio do caminho porque olha para trás. Mas Sodoma nunca saiu do coração de Ló, nem do coração das suas filhas. Você lembra que eu falei como começou a história de Ló? Quando ele entra em Sodoma, 3.000 pessoas com ele, milhares e milhares de animais e de recursos. Final da história de Ló, presta atenção. Gênesis 19, do versículo 30 em diante, presta atenção. Olha o final trágico. Gênesis 19, do versículo 30 em diante, diz assim. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram o quê, gente? Morando numa caverna. Diga comigo, habitante de caverna. Seres das trevas, viviam no escuro. E o pior, preste atenção. Versículo 31. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem, nosso pai já está velho, não há homem nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No outro dia, a filha mais velha disse à mais nova, ontem à noite eu deitei com meu pai, vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Presta atenção. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje, inimigos do povo de Deus para toda a vida. O outro, a mais nova também teve um filho, o nome dele é Benjamim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Gente, um erro de Ló gerou uma dor de cabeça para o povo de Deus por gerações e gerações. Ele entra em Sodoma, 3.000 pessoas, próspero, abençoado com tudo. Ele sai de Sodoma, só ele e as 2 filhas. Entra em Sodoma como um homem abençoado, próspero, debaixo da promessa de Deus. Quando sai de Sodoma, ele vai viver em caverna, termina a sua vida como um bêbado e praticando incesto com suas próprias filhas. Jamais acredite que você pode viver no território, um território perigoso e viver
e não acontecer nada com você. Deus quer tirar você daí, porque seu lugar não é Sodoma, seu lugar é Canaã. Tem um lugar que manda leite e mel para você. Fique de pé em nome de Jesus, fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé.